Fala galera, tudo supipa? Mais uma aula aqui sobre fundos imobiliários e nós vamos falar sobre os motivos para se investir em fundos imobiliários. Quais são as vantagens, né, pessoal? Pessoal, a gente sabe aí que na prática o governo não dá mole, né? Morde mesmo o imposto de renda, o leão com a boca aberta aqui, ó. Então a gente entende que sim, uma das maiores motivações, né, para se investir na indústria de fundos imobiliários é a isenção do imposto de renda para os dividendos, né, para a renda recebida pelo investidor. Mas não é para todo mundo, tá, pessoal? É só para investidor pessoa física que não detenha mais que 10% do PL do fundo e que seja listado na bolsa com mais de 50 cotistas. Ok? Essa regrinha tem que ficar entendido aqui. Mas, para a venda e alienações de cotas, compra e venda de cotas, aí sim tem o imposto, tá? Você vai pagar 20% sobre o lucro da operação. Então, aqui a isenção são para os dividendos. E a gente entende que é vantajoso se comparado com produtos de renda fixa e imóveis físicos, tá bom? Um outro motivo aí para se investir em fundos imobiliários é o bom retorno histórico ao longo do tempo, tá, pessoal? Esse gráfico aqui, a fonte é Acovero. Tem um gráfico aqui mostrando, na linha azul aqui, ó, está a rentabilidade do IFIX. O IFIX é um indicador de benchmark dos melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, né, dos mais líquidos fundos imobiliários, comparado com o Ibovespa, que é o benchmark das ações, e o CDI, que é a renda fixa. Então, na linha azul aqui, ó, ele fez um estudo aqui de janeiro de 2011 até julho de 22. A linha azul é o IFIX, a linha cinza aqui é o CDI e a linha azul clara é o Ibovespa, benchmark aqui das ações. Então, os fundos imobiliários, neste período, performaram bem melhor do que esses outros indicadores, tá? Inclusive, no estudo aqui, ó, a rentabilidade acumulada no período estudado, que é de julho de 2011 a julho de 22, a rentabilidade do IFIX foi 197,3%, enquanto o Ibovespa foi de 58% e o CDI 167,9%. Beleza? Terceira motivação, pessoal, a questão da menor volatilidade do que as ações. O que é a volatilidade? Podemos falar que é aqui, ó, o zigue-zague da bolsa, falando de maneira mais simples, né? E é uma medida de risco, né? A volatilidade. Quanto menor a volatilidade, menos risco teremos ao investir naqueles ativos, tá? Então, quanto menor, melhor. Beleza? A volatilidade, então, tem relação direta com o ativo que apresenta, né? No caso dos fundos imobiliários, a volatilidade é menor do que as ações. Quarto motivo é rendimentos mensais, tá? Por legislação, os fundos imobiliários estão obrigados a distribuir 95% do lucro semestralmente, entretanto, a grande maioria distribui esse lucro mensalmente. Isso é muito bacana, esses rendimentos mensais. Então, assim, de todo o rendimento do fundo, 95% é distribuído aos seus cotistas, tá ok? Isso dá uma previsibilidade, de fluxo de pagamentos de dividendos. É muito interessante para o seu planejamento. Pessoal, outra coisa, possibilidade de diversificação, né? A gente não pode ficar exposto ao risco de ruína, muito concentrado com a carteira. Então você consegue diversificar de diversas maneiras, por tipos de fundo imobiliário, você vai investir em fundos de tijolos, papéis, fundos híbridos ou fundos de fundo. Nós vamos explicar mais à frente cada um deles, tá? No caso de fundos de tijolo, que é compra de imóveis físicos, você pode comprar lajes corporativas, shopping, hospitais, varejo, hotéis, várias formas aí de diversificar. Quantidade e qualidade de imóveis dentro do FII, né? Tem uma série de fundos imobiliários que tem vários imóveis dentro dele. Localização geográfica, então tem imóveis na região sudeste, São Paulo, Minas, Rio, às vezes vai ter imóveis no nordeste, no sul, então você pode também fazer essa diversificação geográfica, né? Por administradores, por gestores, vários administradores diferenciados, tipos de contratos que nós vamos ver que podem ser atípicos e típicos, e por estratégia também. Ok, pessoal? Interessante isso aqui.
6. Menores custos de transação. Eu digo isso assim, se comparado aos imóveis físicos, né? Nos imóveis físicos, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Você paga ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? 5% é bem alto isso aqui, porque o valor do imóvel é alto, então vai ter a alíquota incidindo sobre o valor do imóvel. Custos cartorários de escritura, registro de imóvel, aquela papelada toda da burocracia brasileira, que a gente sabe tudo. Comissão de corretagem também, 6% do valor do imóvel você paga para o corretor da imobiliária, né? Enquanto nos fundos imobiliários, o custo é muito menor. Tem o custo de capital, realmente, se você vender, 20% sobre o lucro, e a taxa de administração, que é de 0,25% a 2% do patrimônio líquido investido por você no fundo, tá ok? Então a gente entende que esse ponto é bem vantajoso se comparado com os imóveis físicos. E por último aqui eu diria também a questão da praticidade e liquidez, né, pessoal? Você não precisa se preocupar com aquela burocracia na compra de venda de cotas. Um simples clique aqui, ó, no seu celular, ou até mesmo no computador, né, no home broker da corretora, você já consegue com muita facilidade comprar e vender cotas dos imóveis, entendeu? Outra coisa, ausência de responsabilidade pelos inquilinos. Não tem aquela encheção, se posso falar assim, encheção de saco com os inquilinos, né? Quem vai tratar com os inquilinos são os gestores e os administradores do fundo. Então você não tem que ficar conversando com o inquilino, tranquilo. Outra coisa é a manutenção da propriedade, do imóvel em si. Isso daí você também não tem que ficar preocupando. Ah, estragou uma torneira, né? Tem que fazer uma reforma lá na parte hidráulica. Também os administradores e os gestores do fundo vão cuidar disso. E outra coisa também é a documentação, a papelada. Você não precisa se preocupar com isso, né? Serviços cartorários, escritura, registro de imóvel, vai para lá, vem para cá, entra advogado, cláusula contratual. Isso aí também fica por conta deles. Então é bem prático, muito simples investir em fundos imobiliários. E eu espero sim que esses motivos, né, possam fazer com que você monte uma estratégia, uma carteira, né, de fundos imobiliários e que possa ter sucesso aí daqui para frente, tá bom? Nos encontramos aí na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.